Ai, ai. Os cílios crescem, né? A gente sente falta dessa... É claro que cada fase tem os seus marcos, né? Mas essa simplicidade infantil, essa singeleza, toca muito o nosso coração. Eu quero pedir permissão a você, em sua consideração nessa noite, para eu dar um tempo, uma pausa na série em 1 Samuel, para trazer uma mensagem de desafio missionário, em cima do nosso tema, Minha Pátria para Cristo. A escolha desse capítulo de Josué é muito interessante, porque é exatamente a divisão, o marco divisório do livro. Os primeiros 12 capítulos, nós temos a entrada na terra e a conquista na terra. Um período que a gente pode aproximar em torno de 7 anos. E agora dos capítulos 13 até o último, capítulo 24, nós temos a divisão da terra e o culto na terra. O livro de Josué, atenção aqui, nos fala de uma perspectiva teológica fabulosa. A terra foi dada, mas precisava ser conquistada. Tem muita coisa na nossa vida que o Senhor nos deu, mas a gente precisa conquistar. É aquele mistério de relacionar a soberania divina, Deus deu a terra, e a responsabilidade humana, ela precisa ser conquistada. Me faz lembrar a carta de Pero Vaz de Caminha, rei Dom Manuel Venturoso. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Mas tem de plantar. Passados então estes anos, ainda nós encontramos terras que não haviam sido conquistadas. Daí então o texto, que peço que você acompanhe. Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse, você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Astódio, o de Escalon, o de Gate e o de Ecrom e os heveus. Ao sul, além de toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Veca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibeus e todo o Líbano, para leste, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate, todos que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e meia, e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os rubenitas e os gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroé, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, toda a planície de Medaba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon e Gileade, o território dos Jesuritas, dos Maacatitas,
todo o monte Hermon, toda Bazã, até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Estarote com o Edrei, que ficou do resto dos Refaíms, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Gesuritas nem os Maacatitas. Pelo contrário, Gesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto, até Medeba, Esbom, e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bote-Baal e Bet-Baal-Meon, Jazá, Quedemote, Mafaate, Kiriataim, Zibima, Zaret-Zahar, no monte do vale, Beit-Beor, as encostas do monte Pisga e Beit-Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Mediã, Evi, Requiem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra, além de outros que foram mortos. Os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, à fronteira dos filhos de Ruben ao Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade, metade dos filhos de Amon até Aroé, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate-Bispá e Metonim, e depois desde Manaim até o limite de Debir, no vale Beit-Arã, Beit-Nira, Sucote, Savon, o resto do reino de Zeon, rei de Esbom, mais o Jordão, e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava com Manaim, incluía todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade, Astarote, Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Queridão, queridona, com esse capítulo começa o relato da divisão da terra de Canaã. Aí para você que fica pensando, mas por que a Bíblia tem tanto nome estranho, tanto detalhe? Amados, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Preste atenção nisso. Eu li essa frase do meu querido pastor Juraci Carlos Bahia. Ele disse assim: o universo é um tributo à ordem. O universo é um tributo à ordem. Deus criou as coisas todas ordenadas. Esses nomes aqui eram para ser detalhados. São nomes de terras que ainda não foram conquistadas, ou não haviam sido conquistadas. E olhe para mim, queridão e queridona, Josué já estava com seus 90 anos. 90 anos. Ele morreu com 110 anos. E ainda havia muita terra para ser conquistada. Estamos diante de uma narrativa, se não tão interessante e instrutiva quanto a conquista. É apropriado, ou pensou-se que era apropriado, inseri-la na história sagrada. E Matthew Henry vai dizer,
para ilustrar o cumprimento, olha, presta atenção aqui, da promessa feita aos pais, de que essa terra deveria ser dada à semente de Jacó, a eles e a mais ninguém. Deus, então, nesta porção, e começa no capítulo 13, e especificamente vai até o 22, nós temos um Josué envelhecido, e a narrativa, por mais que pareça entediante, para os israelitas é muito importante, porque todos esses nomes, que para nós são estranhos, eram o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. Lá em Gênesis 12, quando Abraão atravessa a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, e o Senhor aparece a ele dizendo: darei esta terra à sua descendência. Dando um clique, querido Mateus, a grande ideia desta passagem é: Deus nos colocou nesta terra chamada Brasil, para repartirmos do Evangelho de Jesus a cada brasileiro, a cada brasileira em nossa geração. Quando a gente olha para a nossa terra, e você poderia trocar esses nomes aqui, que para mim, para você, talvez não faça tanta diferença. Nós poderíamos colocar Angra dos Reis, Paraty, poderíamos colocar Nilópolis, poderíamos colocar Niterói, poderíamos avançar, colocar São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Itanhaém, Praia Grande. Poderíamos ir para Minas Gerais, falar, quem sabe, de Molevade, de Teófilo Otoni, de Itinga, de Conselheiro Lafayette. Poderíamos avançar e falar também de Sergipe, aquelas cidadezinhas, por mais que eu estou caminhando com pastores e seminaristas de Sergipe, com os nomes mais curiosos, Sergipe, que é o menor estado da Federação Brasileira. Poderia falar da Bahia e seus grandes desafios, sobretudo no interior, com centenas e centenas de cidades sem presença batista. Só para você ter uma ideia, o estado de São Paulo tem centenas e centenas de cidades sem trabalho batista. Minas Gerais também tem. Desafios, amados, no sul do país, de gente que me procura dizendo: pastor, conhece alguma igreja saudável no sul do país? E fica difícil. Oremos por Itajaí, oremos por os arredores ali de Curitiba, Chapecó. Temos uma igreja sendo plantada com um casal, uma família vinda da cidade do Rio de Janeiro. Desafios como no Rio Grande do Sul, como Palmeira das Missões, como Erechim e tantas outras, Uruguaiana e tantas outras cidades, amados e amadas, terras que o Brasil nos deu, que Deus nos deu no Brasil e que o Brasil nos dá de desafio para repartirmos o Evangelho de Jesus a cada brasileiro e a cada brasileira. Nós, amados, que somos como batistas brasileiros, 1.164 missionários espalhados pelo Brasil, 637 missionários radicais, 43 unidades da Cristolândia, 2 barcos missionários, e estão querendo comprar mais um, 365 projetos de plantação e revitalização de igrejas, 3 carretas missionárias, 1.061 refugiados acolhidos até hoje na Vila Minha Pátria, 2.800 voluntários atuando na capelania escolar, 3 unidades de acolhimento para crianças e adolescentes, 16 projetos entre indígenas e outros povos não alcançados. Esta campanha, amados, que só faltou um banner aqui para completar as marcas principais: grandes vazios batistas, fortalecimento de igrejas, transformação de realidades e alcançar grupos menos alcançados. A gente olha para esse país e, dando um clique, Mateus, a gente fica pensando: ainda não é o fim. Deus está contando conosco. Versículos de 1 a 13 é aquele choque que Josué leva, que eu quero que a igreja também leve. O que se pode esperar da vida um Josué idoso com seus 90 anos?
Deus chega para ele e fala o seguinte: olha, você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistado. Se ele tinha entre 90 e 95 anos, com 110 anos ele vai morrer. O Senhor aqui está chamando Josué, dizendo o seguinte: Josué, acorda. Josué, acorda, ainda não é o fim. Eu ouço essa mensagem, amados, ainda não é o fim. Eu já contei aqui para vocês que como que a Cristolândia nasceu lá em São Paulo. O pastor Fernando Brandão conta que ele fez um trabalho missionário ali, chamando gente, e ele foi dividir a comida com um morador de rua no mesmo prato. Lembra dessa história? E o morador de rua foi comendo uma beirada do prato e ele outra beirada. Cada um comendo até chegar a um ponto. E naquele momento o Senhor falou com o Fernando Brandão, dizendo o seguinte: a gente precisa dividir o prato com mais gente. Já são 43 unidades. Nós não podemos chegar atrasados, amados e amadas, no trabalho de acolhimento com as crianças. Há uma dificuldade, a legislação nos impede de fazer muita coisa para as crianças. Hoje, se a gente pegar uma criança na rua e trazer para dentro do templo para dar comida ou fazer qualquer coisa, nós estamos passíveis de sermos denunciados. Marco Giovanni, é um perigo trabalhar com crianças, mas nós somos corajosos, nós não vamos recuar. Quando a gente fala de ocupar vazios batistas, nós estamos falando das grandes cidades, cidades que poderiam ser polos. Nós estamos falando também como da ilha de Marajó, um local afastado, com poucas igrejas, com pouca presença do Estado. Ainda não é o fim, amados. Ainda não é o fim. Essa expressão, você está idoso e ainda há muita terra para ser conquistada, se você folheasse a Bíblia, no capítulo 23, vai ter a mesma expressão de Josué. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. E o que Deus fez no capítulo 23? Deu mais trabalho para ele. Para com esse negócio de que você já está na hora de descansar. Vai descansar no cemitério. Aqui é trabalho, gente. É interessante essa expressão. Deus gosta de nos chamar. Todas as vezes que Deus chama alguém dizendo o seguinte: olha, você está velho. Se prepara. Gênesis 18, 12 e 13. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Uau! Quando o Senhor disse: Sara vai ter filho, era que já tinha os seus 90, gente. Abraão já tinha tido mais de 100. A Bíblia fala, Hebreus vai dizer que o útero de Sara já estava amortecido. E ela ouviu os homens enviados por Deus, os anjos, falando isso, e ela riu. Por isso que o filho chamado Isaac, em hebraico, significa risada.
Você imagina, toda vez que chamasse Isaac, e Sara iria se lembrar. E o Senhor manda dizer, Sara riu, Abraão. Sara se sente velha, Abraão. Pois daqui a um ano, ela vai estar com uma criança no colo. Por acaso a coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Olhe para mim, queridão e queridona, Deus quer lhe dar uma tarefa importante. Há conquistas que levam uma vida inteira para serem efetuadas. Enquanto não acabou o jogo da vida, não terminou a sua atuação pela vida. Só vai acabar o plano de Deus na sua vida quando você morrer. A Karina, lá de Volta Redonda, acabou. A irmã Edna, esse ano, acabou. Mas a sua vida não. Enquanto o Senhor está lhe dando vida. Mas pastor, não, para. Moisés tinha 40 anos quando o Senhor o enviou, ou melhor, Josué tinha 40 anos quando ele foi para espiar a terra. Ele relata isso no capítulo 14. E havia se passado 50 anos. Calebe, por exemplo, também. 45 anos se passaram, Calebe disse, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Eu estou com 85 anos, eu estou tão forte hoje como no dia que Moisés me enviou. Deus quer lhe dar o espírito de Calebe. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. A velhice, amados, não precisa paralisar seus sonhos, porque os seus sonhos em Deus não morrem jamais. Aleluia. O Salmo 92, eu quero os irmãos que pensam que estão velhos, pensam, porque velhice é uma coisa aqui, ó, da sua cabeça. O texto diz, Salmo 92, 13 e 14, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Aleluia. Josué era mais velho que Calebe, mas Deus o colocou para ser líder. Líder de Calebe. Se Calebe já tinha uns 85 anos, Josué tinha os seus 90 ou 95. Na velhice ainda darão frutos. Queridão, queridona, olhe para mim. Esse negócio de velhice, olha para mim, por favor. Tem gente que fala, pastor, estou cansado. Cansado do quê? Eu vejo alguns jovens aqui, eu fico desanimado só de ver a cara deles. Ah, pastor, porque agora eu estou trabalhando e estudando. Acorda. Deus tem mais para você. Essa disposição. Fabiana que é para estar cansado, você não. Vitor, coragem. Coragem. Tem muito trabalho a ser feito, gente. Tem muita terra para ser conquistada. A segunda porção desse texto fala sobre quem reparte fica com a melhor parte, não é? É tudo muito bem distribuído, é impressionante a ordem proposta por Deus. Há no universo um imperativo pela ordem. O registro aqui é ordenado, é publicado. Há sorteio de cada tribo. Preste atenção aqui. Levi teve de se contentar com o próprio Deus. Não tinha herança. Mas o restante tinha. Eles estão se preparando para o tempo do descanso. Preste atenção aqui, que haveria de acontecer em Hebreus capítulo 4,
a partir do versículo 6, já está dizendo isso. Nós precisamos aprender, queridão e queridona, e aplicar para nós, que nós precisamos operar a nossa salvação, e então Deus operará em nós e conosco. Aleluia. Há um processo aqui incrível. Apesar da idade avançada de Josué, Deus o chamou para continuar a divisão da terra. Ao final do livro ele vai dizer: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O livro de Juízes vai começar dizendo que quando aquela geração que conhecia Josué passou, não havia passado, amados, adiante. Por isso que Juízes vem depois de Josué. O pior livro da Bíblia, se assim a gente pode falar, em termos de decadência moral, vai acontecer depois de um tempo de colheita impressionante, de conquista. Não dá para entender isso, olhe para mim, não dá para entender isso. Como que nós vamos permitir, preste atenção, que essa chama de conquista morra nas próximas gerações? Diga comigo, não pode. A gente não pode suportar ou entender isso como normal. Nós precisamos entender, amados, que quem vai seguir aqui o legado é o Emanuel, do Zeca e da Salete. É o Samuel, do Elinho e da Jéssica. É o Mateus, da Bruna e do Luiz. Nós precisamos entender que essa geração precisa aprender a andar com Deus. Mas essa geração só vai aprender a andar com Deus se aprender com quem, gente? Pelo amor de Deus, é com a gente. Os nossos filhos não vão além de nós, amados. Não vão além de nós. Eles têm possibilidades de ir além, mas nós vamos precisar dar a eles raízes. Eles precisam saber o Deus a quem servem. Por isso que Josué vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos, amados, dar uma identidade ao nosso povo. Terra e herança, povo, identidade tribal. A gente lê esse texto e fica pensando: mas pastor, poxa vida, tributal, Azer, Manassés, meia tribo de um, meia tribo do outro, que complicação. Sabe o que significa isso, gente? Identidade de povo. A gente não valoriza mais isso, amados. Meu Deus do céu. Há uma terra para ser compartilhada a nós. O pastor Juraci disse assim: o mundo teve início quando a ordem substituiu o caos. A partir de então, tudo tem seu lugar e o seu tempo. O universo é um tributo à ordem. Presta atenção aqui. Uma pessoa que não acredita em Deus pessoal, em um Deus pessoal, antes de crer em uma energia, deveria crer em uma ordem. A ordem é vista na criação do mundo, na escolha dos animais que entraram na Arca de Noé, no exército do Império Romano, no trabalho de um programador de software para smartphones. Até mesmo onde não parece ser o assunto, existe ordem. Quando eu fiz a mentoria com o pastor Juraci, nós analisamos juntos o texto, por exemplo, de Marcos capítulo 6. Os outros evangelistas também falam. Preste atenção, na multiplicação dos pães e dos peixes. Teve uma ordem, amados. Jesus disse o seguinte: que todos se assentem em grupos. Grupos de 100 e grupos de 50. Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixes, deu aos discípulos. Mesmo você que não gosta do The Chosen, se você assistir só esse episódio, vale a pena, da multiplicação dos pães. Eles conseguiram fazer uma coisa que eu julgo que foi muito próxima da realidade. Como pregar para mais de 12 mil pessoas? Aí no episódio, Jesus está pregando, tem um grupo aqui.
Aí tem um discípulo que ouve Jesus pregando e prega para o grupo dele. Aí o outro discípulo ouve e prega para o grupo dele. Com isso, mais de 12 mil pessoas, né, ouviram a mesma mensagem. Na distribuição, foi isso que o Dallas Jenkins trabalhou junto com a sua equipe. Haviam cestos de pães e de peixes que estavam, obviamente, inicialmente vazios. Povo organizado. Amados, olha para mim, o nosso Deus é um Deus de ordem. Por isso que você precisa arrumar o seu quarto, tá? Já aproveita e pá! Você precisa arrumar o seu quarto, porque Deus é um Deus de ordem. Tudo na vida tem que ter uma ordem. Você chega numa casa, você não sabe... Eu sei que tem gente aqui que fica assim, mas pastor, se alguém arrumar a minha mesa, eu não me acho na mesa. Porque eu me arrumo, eu me organizo na minha desordem. Tudo bem, você é estranho, mas você precisa de uma ordem. Há uma ordem. E aí, preste atenção comigo aqui. Diz o texto que Jesus parte os pães. Ele pega os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos para o céu e os abençoa. E aí ele começa a partir. Quem parte fica com a melhor... Quem reparte fica com a melhor parte. Começou a dividir, o Luiz. E aí encheu um cesto. Encheu outro cesto. Encheu outro. Encheu outro. Também repartiu os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Eu sei que tinha adolescentes no grupo e falaram o seguinte, me dá mais, porque adolescente come igual uma draga. Eu quero mais, tinha mais, todos comeram. Mas olha que mistério, amados, tem na Bíblia, hein? Presta atenção aqui, tem na Bíblia. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Por quê? Porque não pode ter desperdício. Gente, o Brasil é um país que desperdiça alimento. Não tem estatísticas para apresentar. Você sabe. Não pode ter desperdício. Eu recebo essa mensagem no meu coração e eu fico pensando... Mateus, dando 2 cliques aí, na história dos nossos missionários batistas, os pioneiros. Eu não sei se você vai permitir que eu me emocione, se não, eu vou me emocionar mesmo assim. Era o ano de 1881, mais precisamente o mês de março. Um casalzinho recém-casado, Pedro, recém-casado. William, também chamado carinhosamente de Bill, e N. N amava o Brasil sem nunca ter conhecido. Bill queria ser pastor de igreja nos Estados Unidos. N chegou ao ponto de dizer para ele o seguinte, olha, se você não for missionário, eu não vou nem casar com você. Até me arrepio. Então William começou a gostar dessa ideia de ser missionário, ou gostar muito de N. Nisso, um general que já conhecia o Brasil, amava o Brasil e sustentava a obra lá em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, do lado de uma cidade chamada Americana, olha o nome da cidade, né? Lá do interior de São Paulo, foi para os Estados Unidos levantar recursos para missões no Brasil, explicando da importância de se vir missionários, de se enviar missionários para cá. Ficou horas conversando com William, enquanto N permanecia em oração, porque ela já estava certa de que queria vir para o Brasil. Laura, recém-casados em lua de mel, aquele casal empreendeu uma viagem de 50 dias no navio de carga. À época, Dom Pedro
poderia facilmente conceder a chegada deles enquanto americanos. Havia interesse da coroa à época por mais imigrantes, sobretudo com condições de fazer crescer o Brasil na época, em termos de cultura. Eles tinham direito de terem viagem concedida, custeada pelo Estado, pela coroa da época. Mas eles não quiseram se envolver com política. Preferiram viajar no navio que carregava café. A viagem foi tensa. O casal gostava de leram O Peregrino, de John Bunyan, e leram Os Miseráveis, de... o autor? Me fugiu agora o autor. Victor Hugo. Queriam ler Miseráveis de Victor Hugo porque eles queriam conhecer o sistema do catolicismo, muito forte naquela obra. O Peregrino, por razões óbvias, para evangelizar. Quando aquele casal chegou no Rio de Janeiro, em 2 de março de 1881, eles viram o Pão de Açúcar. E William disse o seguinte: o Brasil é um gigante que dorme. Elevado e agradecido a Deus, pediu ao Senhor que a verdade que se acha em Jesus enchesse essa terra de norte ao sul e do Atlântico dos Andes. Begbie chamou sua esposa Anne e disse assim: Anne, para mim o Brasil é um gigante. É gigantesco em território, em minerais, em produção de café, de açúcar, mas é um gigante que dorme espiritualmente. E Deus nos mandou até aqui para ajudarmos a despertá-lo do sono. Passados algum tempo, Mateus, Daniel, Bárbara, Carpegiani, já falando um pouco de português, aprenderam português com o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, o primeiro batista brasileiro e o primeiro pastor batista brasileiro, ex-padre nordestino, alagoano. Chegou ao Brasil um casal de missionários que seriam parceiros, cooperadores, Zacarias Taylor e sua amada esposa. A história conta que Begbie e Taylor ajoelharam sobre o mapa do Brasil, na cidade de Barbacena, Minas Gerais, e diz a história de que eles decidiram, após esse tempo de oração, de joelhos sobre o mapa, a cidade de Salvador, considerada à época a cidade mais católica do Brasil. Foram para lá. Foram para lá. Os Begbies, os Taylor e os Albuquerque, porque o padre havia se casado, o ex-padre, com a dona Francisca, que não era nem crente na época. Chegaram lá em 31 de agosto de 1882. Contando com os filhos, eram 12 pessoas. 3 meses na cidade, alugaram uma sala. Isso é coisa de batista, amados. Se tem gente, vamos alugar uma sala. E é coisa de batista. A sala comportava 200 pessoas. Eles eram 12. Em 15 de outubro de 1882, com apenas 5 membros fundadores,
que solicitaram suas cartas da Igreja Batista de Santa Bárbara e da Igreja Batista de Estação, também de Santa Bárbara, foi organizada a primeira Igreja Batista da Bahia e a primeira Igreja Batista brasileira, no sentido de ser uma igreja voltada aos brasileiros. Anabel, de início, obviamente, Salvador, que tinha muitos escravizados, participavam dos cultos pessoas de origem africana. Aos poucos vieram pessoas também de origem europeia, norte-americana. Mas os primeiros frutos de trabalho foram a empregada doméstica dos Begbie, a dona Emília, a dona Francisca, a esposa do ex-padre, e uma senhora de nome Mary, de um homem denominado João Batista, que era latoeiro, se converteu a ler a Bíblia, e um escravo, que foi comprado do seu dono, que era contra a religião protestante. E aí a igreja levantou recursos entre os membros da igreja para poder alforriá-lo. Começou assim. Começou assim. Um começo despretensioso. Anos depois vieram para o Rio de Janeiro, organizaram a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Ganharam para Jesus um jovenzinho chamado Francisco Fulgêncio Sorém. Ele se tornou o primeiro pastor brasileiro da cidade do Rio de Janeiro, do nosso estado. E, gente, os Begbes perderam 3 filhos, amados. Um recém-nascido, um outro já adolescente, morreu afogado. E, curiosamente, essa história a gente não tem muito registrada. Um dos seus filhos formou-se em medicina nos Estados Unidos. No dia da formatura, ele sumiu. Nunca mais foi visto. Eu estou falando de gente que sofreu, gente. Os Begbes morreram no Brasil. Mais precisamente na cidade de Porto Alegre. Uma das filhas de Begbes, por exemplo, plantou igrejas na Argentina. Nós estamos falando, gente, de gente que fez do Brasil uma semeadura, uma terra fértil. E aí o Mateus dando um clique, Deus olha para a gente e diz, olha, não existe aposentadoria. Todos nós precisamos atender ao chamado de fazer discípulos. Eu abro a minha Bíblia em Ezequiel 22:30 e eu tenho calafrios. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Você deve estar pensando, mas pastor, a gente já é alguma coisa hoje no Brasil. Sim, mas é muito pouco. 14 mil igrejas batistas. É muito pouco. 1.800.000 batistas. É muito pouco. Eu falo de centenas e centenas de cidades em São Paulo, em Minas, na Bahia, que ainda não tem nenhum trabalho batista. Eu disse para vocês, eu lido com alunos, pastores, seminaristas do Nordeste, como é carente. E a gente muitas vezes estamos como que a imagem que William Begbie teve em 1881, somos um gigante adormecido. Essa semana eu me vi lendo um livro, que a tiragem dele foi 1985. A arte perdida de fazer discípulos. Não tem mais. No Kindle tem, mas físico não tem mais. Eu li esse livro, reli, dentre tantas verdades, uma óbvia, é Deus quem faz a obra.
E as pessoas devem saber que Deus é quem opera. E esse é o primeiro princípio do testemunho. Não foi inventado por homens. Não deve ser realizado na força humana. Deus é quem faz a obra, meu queridão. Hoje nós estamos falando muito em técnicas. Eu me permita, assim, admitir a minha fragilidade de ficar discutindo evangelismo, missões e testemunho a partir de novas tecnologias. Eu sou muito resistente a isso. Porque é Deus quem faz a obra. Ah, pastor, mas Deus pode usar recursos outros e novos? Pode, mas Deus é quem faz a obra. Aí vem um segundo ponto. Deus usa pessoas. E o princípio do testemunho é que Deus usa as pessoas. Homens e mulheres escolhidos por Deus são meios que Ele usa para a proclamação das boas novas às pessoas. Eu peço que você preste atenção redobrada aqui comigo. E me permita, mesmo sendo uma citação do livro, mas eu preciso partilhar isso. O autor Leron Ames compartilha. Imagina o que Deus poderia ter feito para que as boas novas de Jesus chegassem a esse mundo perturbado. Preste atenção aqui. Ele poderia fazer com que as estrelas no céu ficassem de tal forma que o texto de João 3,16 seria escrito em todas as línguas e toda a terra o veria. Poderia ou não? Sim. Ele poderia colocar em órbita um anjo com um megafone, proclamando a mensagem de Cristo em todos os idiomas. Poderia ou não? Poderia, mas ele escolheu pessoas. As pessoas são as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Isso se deve ao fato de que elas mantêm comunhão com Jesus. João 15, 4 e 5 diz: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Nós precisamos, amados, ficar focados nesse princípio. Olhe para mim, por favor. João 15, 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. E os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça. A fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Dando um clique, Mateus, Deus usa pessoas. É Deus que faz a obra. O livro que eu li. E Deus usa pessoas. Na segunda-feira passada, Débora e eu fomos presenteados com um amigo pastor, que é pastor lá da Zona Leste de São Paulo. Na terça-feira. Ele chega para a gente e fala o seguinte: vocês querem ir onde? Débora, que já tinha orado em silêncio ao Senhor, disse: a gente podia ir para Olambra, caminho para Águas de Lindóia. Deus nos presenteou ali, realmente um lugar muito lindo. Fomos a um parque na cidade, 40 conto por pessoa, mas foi uma benção. E fomos até abençoados com esse valor. Mas aí muitas plantas ou flores, imagine uma imensidão. Nisso, Débora estava encantada, olhando para algumas, e eu e o pastor amigo, Manu, estávamos acompanhando e vendo o trabalho, de um homem que atuava ali no parque. E ele estava trabalhando na irrigação. Ele acompanhava o trilho da irrigação, às vezes tirava uma pedrinha ou outra que estava entupido, avançava fazendo o trabalho. Nisso eu e o Manu conversando, falam o seguinte: poxa, mas por que não é automatizado? E ele falou o seguinte, um sotaque bem característico do interior de São Paulo: isso daqui era tudo automatizado. Mas só que muitas vezes a gente chegava no outro dia para trabalhar, alguns cantos estavam inundados e outros estavam secos. Um entupimento aqui, um trabalho ali, um problema ali, um bloqueio ali.
E aquele homem simples, amados, disse o seguinte, em outras palavras: nada substitui o olhar humano. Por isso que a direção do parque decidiu voltar a ser manual. Eu olhei para o Manu olhou para mim, e como pastor só pensa em igreja, falamos o seguinte: está aí. O testemunho, o discipulado, não pode ser automatizado. Tem que ser manual. Pessoal. Queridão, queridona, eu admiro e admito que existem igrejas que pensam diferente. São igrejas que nem parecem igreja. Antigamente, você olhava para um lugar, quando tinha aquele formato, aquela caixa preta, você dizia, é uma boate. Hoje não, pode ser uma igreja. Existem igrejas que se orgulham de nem parecer igreja. Pastores descolados, ministérios de música descolados, não usam nem mais a Bíblia, nem púlpito mais usam. Usam uma mesinha modéstia, um estilo meio coach, fala mansa, meio efeminada, e isso atrai as pessoas. É tudo muito mecanizado, Marco Giovanni, muito automatizado. É irrigação feita por base de computadores. Mas assim como acontecia no parque, que o nosso amigo que trabalhava lá falava o seguinte, mas no dia seguinte muitas vezes ficava encharcado num canto e seco no outro. Olha o mistério, amados. Se liga no mistério, encharcado de um lado e seco do outro. Olhe para mim, por favor, você não pode perder isso daqui. Por isso que eu falo, vem na IBD. Vem na IBD. Por isso que eu falo, vem no culto. Por isso que eu falo, faz um discipulado, seja um homem guerreiro, buscando a Deus. O que aparecer de discipulado aqui, faça. Não fique em casa assistindo jogo de futebol, que seu time vai perder. Nada substitui. Amados, valoriza aquilo que é eterno. Porque tem muito crente aqui que está assim. Só que como o nosso trabalho não é computadorizado, é manual, a gente sabe o que está acontecendo. E por isso que a gente vai atrás. Regina, é uma pedrinha. Computador não tira a pedrinha que está tapando o furo. Tem que ser um cidadão que chega lá e faz isso aqui, ó. Nada substitui o olhar, amados, do dono da igreja, que Apocalipse capítulo 2, capítulo 1, finalzinho, vai dizer que ele passeia no meio das igrejas, em meio aos candelabros, e que tem as estrelas, as 7 nas suas mãos. Gente, Deus nos colocou nessa terra chamada Brasil, para repartirmos do Evangelho de Jesus a cada brasileiro, a cada brasileira em nossa geração. Enquanto tiver um brasileiro, uma brasileira, precisando de ouvir a mensagem, vai se tornar necessário o nosso testemunho. Ainda há muita terra para ser conquistada. Abaixa a cabeça, queridão e queridona. A gente não quer automatizar. A obra de Deus não pode ser automatizada. A gente não quer ser chique não, gente. A gente quer ser fiel. A gente não quer ser moderninho, não. A gente tem que ser fiel. A gente não quer tocar o que o povo quer ouvir. A gente quer louvar a Deus. A gente não quer fazer as coisas para atrair as pessoas, amados. Um dia um pastor de uma dessas churches aí, grandes,
que eu até convivi um período de tempo com ele, eu cobrei de algumas situações, ele falou o seguinte: Ezequias, a visão de igreja que você tem nunca vai abençoar o Brasil. Aí eu leio livros como A Arte Perdida de Fazer Discípulos, eu leio os evangelhos, eu vejo que a visão que eu tenho de igreja, que eu tenho ensinado a vocês, é a visão que desde 1882 tem marcado a história dos batistas. Ou vocês acham que os batistas só cresceram a partir da Igreja Atitude? É a gente, amados. É a gente que pisou esse barro. São os tradicionais que fizeram essa história de evangelho acontecer no Brasil. Nós que levamos pedradas, pastores foram mortos, tiveram suas bocas cheias de terra. O próprio William já levou bufetadas na Bahia. Desde o início. Para essa turma hoje pensar que evangelho é parede preta? Que evangelho é agradar as massas? É automatizar o discipulado? Esse que disse para mim que a minha visão não abençoa o Brasil, cobra de R$ 1.500 a R$ 2.000 por palestra que ele dá por pessoa. Isso muda o Brasil? Ainda há muita terra para ser conquistada, mas diga comigo, vai ser no manual, no olho a olho. No olho a olho. No olho a olho, hein? Eu sei quem falta o culto, hein? Eu sei, porque eu sou pastor de olho a olho. Aqui tem 300. Se tivesse 600 eu saberia. Se Deus nos der 1.000 eu vou saber. Se eu não sei, o pastor Léo vai saber e vai ter outros pastores aqui comigo. Igreja é assim, amados. Igreja é gente cuidando de gente. É gente alcançando mais gente. Eu aprendi assim com meu pai, eu vou seguir. Aprendi assim com os meus mestres, João Falcão Sobrinho, Jerry Stanicky, Ebenezer Soares Ferreira. Eu vou seguir esse legado. Luiz Roberto, Jonas Celestino Ribeiro, Marcos Vieira Monteiro. Eu vou seguir esse legado. Assim como eu aprendo com outros hoje. Deus, é o encerramento dessa campanha, nesse tom assim de convocação, de santa convocação. Nós somos batistas não por modismos, por modismo. A gente não é a igreja do diferente. Se puder ter televisão, tudo bem, se não tiver, não precisa. Nilson Fanini foi importante na sua geração, com o rádio, com a televisão. Passou. Hoje é outro tempo. Há aqueles que são bons em internet, em redes sociais, mas Deus, 80% das igrejas batistas têm menos de 200 membros. É uma minoria aquelas que têm 500 e 1.000. A Força Batista são de igrejas com 50 membros. E que faz a diferença em lugares distintos que essa turma não quer ir, porque não dá dinheiro, não dá status, não dá voto. E os batistas estão. E a gente vai levantar, ou já levantamos ofertas nessa campanha, para abençoar a gente que está na favela,
para abençoar a gente que está entre os ribeirinhos, para abençoar a gente que está nos cantões, nos grandes centros, não importa. Mas para avançar a obra do Senhor, nós queremos a minha pátria para Cristo. E nós oramos para que o Senhor nos desperte no nome de Jesus. Nesse sentido. Amém. Fique de pé, queridão e queridona. Acredito que podem pegar as crianças, não é para elas participarem desse momento de revelação do alvo, os músicos vindo. Ai, que bênção. Ai, ai. Olha para mim, queridão e queridona, você imagina o potencial que uma igreja como essa tem? Mas você precisa colocar esse potencial para fora. Um dia eu estava em Cuiabá e meu colega de turma, nosso, né, o José Júnior, ele olhou para mim e falou o seguinte: Ezequias, nós precisamos pegar, você precisa pegar essa sua influência e jogar para fora. Ele não sabia o que ele ou ele não sabia porque havia falado, mas eu sabia. Esse ano eu tive a oportunidade de estar com ele. É isso que a gente precisa, amados. De homens que nos incentivem, nos encorajem. E eu quero encorajar você. Marco Giovanni, Adonias. Queremos ver o Paulino enganjado nisso, ganhando outros meninos, Luiz Gustavo. Gente com potencial, amados. O Fabiano com experiências para serem compartilhadas com os mais jovens. Nós precisamos disso. Vitor, influencie mais, Vitor. Lucas, influencie mais. JBK, influencie mais. Dá para fazer mais. Vitória, influencie mais. Oh Deus, aleluia. Louva o Senhor. Entregando a sua vida. Dizendo, eu vou. Pode contar comigo, Senhor. Cada campanha tem uma música. A gente quase, fora da campanha, a gente quase nunca repete a música, porque cada música, cada ano, tem uma nova. Então pode ser a última vez desse ano, né? Mas faça isso dizendo, olha, Senhor, eu vou. Olha para a pessoa que está do seu lado. Tem gente que não gosta disso, mas faz isso, dizendo o seguinte, você vai. Eu sei que tem mãe aqui que está dizendo, meu filho não. Então se converta, tá? Vai. Somos frutos da graça e por ela estamos em Deus. Nós cantamos na praça sobre a vida que Ele nos deu. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus, eu vou, por Cristo continua. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua
vivemos pra Jesus. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, Nosso coração é teu. Meu coração, lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Do norte ao sul, do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou. aleluia. Que bênção. Oh, Chamar o Deus. conselho missionário para vir aqui à frente, como a gente sempre faz.